Bom, vamos lá. A produtividade, basicamente, ela é dividida conforme a matriz de Eisenhower. Só que a matriz de Eisenhower, ela foi criada focada na indústria. Você não é uma máquina, a sua vida não é uma empresa, você não está pensando da mesma forma. Então, estes nomes que eu vou falar agora, eles devem ser ressignificados para aquilo que faz mais sentido para você. A matriz de Eisenhower, ela é dividida em 4 quadrantes, onde você tem a priorização, onde você tem a urgência, a delegação e a exclusão. Ok? Na indústria isso faz sentido. O que é aquilo que é prioridade, o que é aquilo que é urgente, está chegando o prazo, o que é aquilo que nós podemos delegar para outra pessoa, terceirizar, e o que é aquilo que nós não devemos mais fazer na cadeia produtiva de processos. Só que na minha vida eu pensei de uma maneira totalmente diferente e ressignifiquei essas coisas. Porque fica muito difícil você encaixar uma tarefa que você não sabe se ela encaixa como urgente, prioridade, delegação, ou será que eu tenho que excluir? Essa questão aqui que eu estou delegando, ela é para uma pessoa fazer mesmo, eu tenho que excluir ela, ou é uma coisa que vai se tornar urgente, ou essa semana isso aqui já é prioridade. Então fica muito difícil pensar na sua vida dessa forma. Então todas as pessoas que eu ensinei isso, eu falei, olha, esse é o nome original, porém você tem que dar o seu nome para cada uma dessas sublistas, ok? E a lista bônus eu também apresentei. Basicamente, na priorização, é tudo aquilo que é urgente e importante, ok? Então, é muito urgente e muito importante, beleza, vamos colocar como priorização. Isso pela matriz padrão de Eisenhower, ok? Na urgência, é tudo aquilo que não é importante, mas é urgente, ok? Então, na indústria, eles pensavam dessa forma. Tudo aquilo que é urgente, mas não é tão importante para a gente. Temos que entregar essa peça, é urgente, mas é tão importante para a gente? Não é, mas é urgente. Ok, coloca na urgência. Depois, delegação, tudo aquilo que pode ser terceirizado. Ah, eu vou pintar esse negócio aqui. Tem que pintar na nossa fábrica, a gente pode mandar para uma outra fábrica e pagar para alguém. Então, vamos mandar para outra fábrica. Terceirização é aquilo que você pede para outra pessoa fazer. Ok? E exclusão. Poxa, tá tendo um vazamento aqui de sei lá o que, a gente precisa excluir esse problema, então coloca lá aquele problema para resolver. Era assim que a matriz era pensada. Agora na sua vida, isso funciona? Não. Por quê? Porque nós não temos esse significado de urgência nem de priorização. Nós não temos o costume de delegar as coisas porque nós não confiamos nas pessoas. Nós temos hoje um senso de perfeccionismo, muitas vezes, nós temos uma questão de insegurança em algumas coisas, nós temos falta de confiança nas pessoas, então a gente não delega nada para ninguém, quer fazer tudo. Eu era muito assim. E da exclusão, eu não quero excluir nada. Tudo isso aqui é necessário na minha vida porque eu acho que é necessário. Eu não paro para refletir sobre as tarefas. Então, bom, a minha priorização não penso mais como priorização. Eu penso coisas que vão colocar dinheiro no meu bolso a curto prazo. Tudo que coloca dinheiro no meu bolso a curto prazo é minha priorização. Hoje, na minha fase da minha vida. Ok? E tudo aquilo também que me traz paz. Então, algo vai me trazer mais paz, eu coloco como priorização. Lá na frente, na minha vida, a minha priorização vai ser assim, tudo aquilo que é pela minha família. Isso vai entrar como priorização. De repente, uma mãe que está ali com os filhos, ela vai colocar, minha priorização é os filhos. Então, tudo aquilo que é para o conforto dos meus filhos. Tudo aquilo que é para a educação dos meus filhos. De repente, uma outra pessoa que está ali querendo passar no Enem, tudo aquilo que me ajuda a estudar mais para o Enem. Tudo aquilo que vai me fazer passar no Enem. Cada um tem uma priorização, ok? Então, priorização, você escolhe aquilo que você quer colocar na sua priorização com um novo significado. Para mim, é relacionado à questão financeira. Outras pessoas, como eu falei, vão colocar outros significados. Minha priorização hoje é a minha espiritualidade, minha priorização é o relacionamento, minha priorização é a família, minha priorização é a questão profissional, minha priorização é pagar as contas urgentes, minha priorização é pagar essa dívida, minha priorização é reconquistar uma pessoa. Você coloca tudo aquilo ali que é priorização para você, ok? Então, é essa a minha priorização. Dinheiro no meu bolso a curto prazo e paz na minha cabeça. Nossa, vai ter um problema de família, alguma coisa assim, já tá acontecendo esse BO. Tá tirando a minha paz, eu tô pensando muito nisso, coloca como priorização resolver essa parada rápido, entendeu? Eu tenho que entregar um negócio pro cliente, não é tão urgente, mas tem um problema que tá acontecendo aqui, eu vou resolver o problema que tá acontecendo que tá tirando a minha paz. Esse é o ponto, priorização é isso, é você entender de fato o que é mais necessário, tá? Então, essa é a primeira parte. Agora nós temos a segunda, que é a urgência. Urgência, eu ressignifiquei
para tudo aquilo que coloca dinheiro no meu bolso a médio e longo prazo, ok? Então, de novo, aqui a questão financeira, e aquelas outras coisas que me adicionam skills, habilidades. Então, estudar um curso, ler um livro, assistir uma aula, tudo isso me adiciona skills, ok? Treinar, tomar um banho gelado, tudo isso, skills. Então, hábitos que eu quero adquirir, outras coisas e tal, que não estão relacionados a um ganho nesse momento, eu coloco como urgência. Tá? Então você também vai colocar aí na sua questão de urgência outras coisas. A mãe, por exemplo, ela coloca tudo aquilo que é para o conforto do meu filho, né, como prioridade. Depois ela coloca no outro, tudo aquilo que é para a educação do meu filho como urgência. Ok? Então ela coloca esses pontos separados. Tudo aquilo que é para um, tudo aquilo que é para outro. Tudo aquilo que é para o meu filho em prioridade, para o meu marido em segundo lugar. Ok? Então ali como urgência. Você coloca as coisas de acordo com a sua vida. A pessoa do Enem, ela vai colocar lá priorização, tudo aquilo que vai me fazer passar no Enem, depois tudo aquilo que vai me trazer paz para estudar para o Enem. Então ela coloca lá no segundo ali como esse ponto. Então são ou então pessoas que vão me ajudar a estudar, ou então locais incentivadores para eu me motivar a estudar, entende? Ou então hábitos para eu ter para conseguir estudar melhor, ela coloca como urgência. Então esses são pontos, você coloca, ressignifica cada lista de acordo com o que você quer. Porém, na matriz padrão de Eisenhower, seria urgência, lógico, tudo aquilo que não é importante, mas é urgente, tá? Então você tem que começar a fazer aquilo ali. Então, esse é o ponto. Você tem que começar a fazer aquilo ali por quê? Porque você vai colher os frutos lá na frente. Então, esse é o ponto, tá? Depois entra a outra parte, que é a delegação. E delegação, ela atualmente ela tem uma outra classificação. Delegação e automação. Tudo aquilo que eu posso pedir para alguém fazer e tudo aquilo que eu posso automatizar, tornar aquilo automático. Poxa, eu tenho que fazer um trabalho para o meu cliente. Aí todo dia eu tenho que parar e fazer aquilo. Será que eu não consigo automatizar isso? Esse é o ponto. Poxa, eu tenho que emitir um relatório todo mês para o meu cliente. Será que eu não consigo, de repente, pedir para um colaborador fazer isso? Um parceiro de trabalho fazer isso? Esse é o ponto. Será que eu não consigo, de repente, ter uma ferramenta que faz isso? Esse é o ponto. Será que eu não consigo aprender no Excel como fazer isso? Esse é o ponto. Aí, olha só, por exemplo, nesse caso do Excel, aprender sobre Excel já entra como urgência, ok? Ele já entra como uma habilidade, uma skill. Mas automatizar esse processo na planilha do Excel entra como automação. Então você começa a encontrar novas tarefas que vão se encaixando, e uma ligada à outra. E nesse ponto da automação e da delegação, eu entendi muito sobre mim. Na primeira semana de janeiro de 2023 eu não delegava nada. Essa era a listinha minha que ficava vazia, com 2 coisas, 3 coisas. Era vergonhoso. E passou-se o tempo e eu comecei a aprender a delegar. Então eu comecei de fato a entregar muito mais valor para as pessoas que eu estava delegando. Eu ensinava a elas como eu pensava, como tinha que ser feito, qual era a maneira mais fácil de fazer, como tornar aquela tarefa menos chata. E muitas vezes essas pessoas já gostavam naturalmente daquela tarefa. Então, por exemplo, eu no meu caso, né, trabalho com marketing e tudo mais, tinha as artes para serem feitas. Eu sou péssimo em fazer arte, eu sou muito bom em copiar modelos, mas eu sou péssimo em pegar e fazer. O meu senso de design, ele não é tão bom, tá? Mas eu sou ótimo em copiar. Eu sou melhor em achar as coisas e, assim, tudo mastigado. Eu entro na Deep Web e tal, eu mexo, eu acho, o negócio tá ali. Eu só preciso mudar um pouquinho, mas é chato para mim. Eu gosto de procurar, eu não gosto de fazer. Eu encontrei um cara que era designer e simplesmente ele faz tudo e de uma maneira muito melhor que a minha, muito mais eficiente que a minha, e eu levei para ele o meu conteúdo e potencializou muito mais o resultado dele. Eu deleguei, eu passei para ele fazer uma tarefa e ele faz essa tarefa muito melhor do que eu. E eu não gasto mais tempo com aquilo, eu não fico mais insatisfeito com aquilo, ficou muito bom. Eu precisava mandar mensagem para os clientes. Eu aprendi a usar ferramentas de WhatsApp para fazer isso, mandar mensagens de forma automática para todos os clientes. E agora eles ficam satisfeitos. Então, eu entendi muito mais sobre como automatizar, sobre como deixar as coisas mais fáceis, como entregar certas tarefas na mão das pessoas. E eu também não só entregava, mas eu coloquei como tarefa, primeiro, fazer aquilo,
E aí, por exemplo, fazer as artes para o cliente tal. E eu não quero mais aquilo está em delegação. Isso na segunda, terceira semana de janeiro, eu comecei a colocar tudo que eu não queria mais fazer, tudo que eu queria aprender a delegar, eu comecei a escrever ali. Era urgente, era prioridade, era, mas isso não deveria entrar em prioridade, isso deveria entrar em delegação, porque a minha cabeça já tem que pensar que algum dia alguma pessoa vai fazer aquilo. Então eu comecei a colocar, até que eu encontrei uma pessoa que pudesse fazer. Então hoje, de fato, aquelas tarefas que eu fazia, que ainda não eram delegadas ou automatizadas, eu estava fazendo manualmente, elas hoje são delegadas e automatizadas. Pegou? O grande ponto é esse. Ainda não está automatizado e ainda não está delegado, mas você sabe que aquilo tem que ser automatizado ou delegado. Fazer a sua comida é uma coisa que você quer fazer? Sim, é prioridade para mim. Não, eu gostaria de ter uma empregada que fizesse. Então isso vai entrar aonde? Em priorização, urgência ou delegação. Se você quer que uma pessoa faça, e se você vai pagar para uma pessoa fazer, coloque em delegação. Sua cabeça já começa a pensar que aquilo não é sua obrigação. E ela vai começar a buscar pessoas para realizarem aquilo ali. Ou você vai começar a buscar aplicativos que façam a marmita para você e te entreguem bonitinho. Então são esses pontos. Arrumar a casa é minha obrigação? É minha obrigação. Eu tenho que colocar ela como urgência? Tenho que colocar ela como prioridade? Eu tenho que colocar ela como delegação. Por quê? Porque, na verdade, eu não quero ter que arrumar a casa. Eu quero ter alguém que arrume a minha casa, uma empregada. Certo? Então, é dessa forma que você começa a pensar em encaixar as coisas. Na delegação, por exemplo, vai ter a pessoa lá, eu tenho que passear com meu filho, eu tenho que brincar com meu filho. Ou então, eu tenho que ensinar o para casa para o meu filho, o dever de casa para o meu filho. Isso é uma coisa que você tem habilidade, você quer fazer sempre? Não, não quero. Então, coloca como delegação. Eu tenho que fazer relatórios e planilhas do trabalho. Isso é necessário? Você pode pagar alguém? Então você coloca, eu tenho que corrigir provas. Eu tenho que reescrever todas essas anotações que eu fiz aqui do cursinho do Enem para um outro caderno. Você tem que fazer mesmo? Você pode delegar para alguém? Eu tenho que imprimir todas essas folhas aqui do Enem. Você tem que conferir uma a uma, você pode pedir para alguém? Então, são coisas que você começa a entender que você pode delegar. Você faz, porque não tem ainda a solução, mas a sua mente já pensa assim. E o último ponto, né, só explicando também, né, a delegação, ela é aquilo que é importante, mas não é urgente. Tá? Então, para você ver como as coisas se encaixam. E a exclusão é aquilo que não é importante e não é urgente. Tudo aquilo na minha vida que não era importante e não era urgente, eu colocava. Assistir um filme, dar atenção para uma pessoa, ligar para uma pessoa, desejar feliz aniversário, isso, aquilo. Tudo aquilo que não colocava dinheiro no meu bolso, tirava dinheiro do meu bolso ou tirava meu tempo, eu colocava como exclusão. Porém, a palavra exclusão ela é muito pesada. Quando eu vi uma coisa ali na parte de exclusão, eu naturalmente parava de fazer ela. Então a minha sugestão é não use na sua matriz de Eisenhower a palavra exclusão, mas use a palavra atenção. Ou então use a palavra assim, outros. Ou então alguma outra palavra que encaixe nesse contexto. Porque se você vê toda vez na sua matriz de Eisenhower, eu vou compartilhar o meu modelo com vocês, para quem me chamar no direct, para quem mandar mensagem, para quem me seguir lá no Instagram, eu vou mandar para vocês o meu modelo, que eu uso todo dia, e ele é muito funcional. E eu não encaixo mais essa questão da exclusão. Eu coloco outras coisas e eu tento não fazer, porque toda vez que eu vejo exclusão, eu começava a tirar aquilo da minha vida. Então eu tenho que excluir dar atenção para o meu pai, eu tenho que excluir dar atenção para minha mãe, porque é uma coisa que eu tenho que me colocar para lembrar, senão eu não faço. Né? Então eu tenho que colocar isso como exclusão? Não. Eu tenho que colocar isso como atenção. Não é urgente, não é importante, mas eu tenho que ter um pouco de atenção naquilo ali. Então, são pontos assim. E aí eu também comecei a colocar na parte de exclusão coisas que realmente eu acredito que encaixam na parte da exclusão, que seriam coisas como, por exemplo, mau hábitos. Poxa, eu quero parar de fumar. Eu não quero mais fumar, então eu colocava lá, não fumar essa semana. Beleza, exclusão, ok, não fumei essa semana. Eu quero colocar lá que eu tenho que, não posso comer besteira, não comer besteira. Ok, beleza, coloquei lá, né? Eu tenho que colocar não pornografia, não assistir pornografia, beleza, eu coloco lá pornografia. Eu nem coloco a palavra não, só coloco assim porn, que é para eu lembrar, né? Smoke, que é para eu lembrar. Eu nem coloco a palavra ali específica, né? Não e tal. Eu escrevo também tudo em inglês para praticar o meu inglês. Então esse é outro hackzinho, tá? Tudo que você vai fazer de anotação, não escreva em português, escreva na língua que você quer. E aí, eu de fato comecei a colocar tudo ali. Então, esse ano de 2023, eu não fumei, treinei pra caralho, me alimentei super bem, fiz uso da suplementação certinha, estudei bastante,
consegui alavancar, fiz um monte de coisa, parei com maus hábitos, entendi muito sobre a pornografia, estudei muito sobre gatilhos, muito sobre outras coisas, e de fato consegui romper demais. E eu colocava tudo isso na parte da exclusão. Mas da mesma forma, como eu falei, coisas que eu também precisava fazer, eu colocava na parte da exclusão porque me roubavam tempo ou dinheiro. E por ressignificar e não ter a palavra certa, ficou um pouco confuso. Eu entrei em 2024 já dando total atenção a compartilhar esse conteúdo, porque realmente eu quero que mais pessoas tenham esse resultado. Em 2023 eu comecei ele um ano onde eu estava com muitos problemas pessoais. Isso não foi legal para mim. E de fato eu finalizei 2023 da forma incrível em Paris, na Champs-Élysées. E isso é um marco muito grande, porque eu saí do nada para muito. Eu sei que esse muito é só o começo de algo extremamente maior. Então eu estou compartilhando com vocês, e se fez sentido, compartilhe com outras pessoas, porque é de fato essa a intenção, que mais pessoas possam conseguir ser produtivas de uma forma inteligente. E se você de fato está sendo impactado por isso, de fato leve, seja grato, deixe o seu like, deixe o seu comentário, isso motiva muito o meu trabalho, motiva muito essa minha entrega. Eu estou há horas gravando esse conteúdo para vocês, fiz diversos takes para conseguir tirar exatamente esse ponto final, que é tudo sintetizado da forma mais bem explicadinha, e entregando tudo o que eu sei e que eu já entreguei para diversas pessoas, e que essas diversas pessoas tiveram muito resultado, mas eu quero que você também tenha. Está aí do outro lado, que eu não te conheço ainda, mas que eu desejo as minhas melhores vibrações para você. Então, assim, que o seu 2024 seja muito abençoado. Se você está vendo isso em 2025, que seja abençoado também. Que eu consiga cada vez mais aprender conteúdos e compartilhar com vocês, porque é de coração. Esse método de produtividade mudou a minha vida. E eu vou deixar alguns livros na sequência que são para indicar para vocês, e justamente como esses livros me ajudaram na produtividade, ok? Então é isso, acompanhe nos próximos vídeos e até mais. Valeu!